A graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus te abençoe cada dia mais e mais nesse curso sobre formação do caráter, que esteja cada dia mais e mais falando sobre a sua vida, sobre mudança de caráter, né, na nossa vida, no nosso coração. E hoje, então, vamos falar de um assunto bem interessante, né, sobre justamente a formação do caráter humano. Aí você fala, poxa, como é que vamos falar sobre justamente isso aí, né? É complicado, né? Nós falarmos sobre mudança de caráter humano, mas muitas coisas nós devemos nos mudar e nos voltar, segundo aquilo que nós devemos falando sempre, né? Que nós devemos ser como o primogênito de toda a criação, que é Cristo. Então, essa é a intenção desse curso. E vamos, né, essa parte aqui vai ser das aulas 5, 6 e 7, vai ser justamente sobre esse assunto. Vai ser um assunto muito interessante, tá? E vamos aqui relembrar algumas coisinhas em relação ao que nós já falamos anteriormente, tá? Vamos passar no slide aqui para que você possa entender. Vamos lá. Todo ser humano tem o seu caráter, seja ele bom ou mal, exemplar, ilibado, indigno, pervertido, ímpio ou santo. O caráter depende das condições em que a pessoa foi criada, conduzida e educada. Diz a respeito da conduta do indivíduo resultante da formação familiar, cívica ou espiritual. Ou seja, estamos relembrando aqui, passando para que você possa entender justamente acerca dessa parte aqui, tá? Vamos lá. Há também pessoas sem instrução nenhuma, cujo caráter é elevado, digno de ser imitado. Ou seja, pessoas simples, pessoas que talvez tenham uma baixa instrução, né, segundo a sociedade está dizendo aí, mas que tem um caráter, poxa, acima da média. Muitas dessas pessoas aí, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm faculdade, não têm educação nenhuma, e pessoas mais humildes têm um caráter exemplar, né? E não depende da instrução, mas sim de princípios e valores que são incutidos na mente de cada pessoa. Enquanto, né, os referenciais do mundo são movediços, instáveis e mutantes, ao sabor do tempo, do lugar, né, que infalível de crente em Jesus, que é a palavra de Deus, que é a lâmpada para os pés e a luz para o mundo. Está lá em Salmo 119, versículo 105. Então nós, né, devemos estar justamente dentro da palavra de Deus para falar sobre mudança de caráter. Vamos passar um slide aqui para que nós possamos entender um detalhe aqui. Vamos falar sobre o caráter humano e o seu significado. Mas isso aqui é a parte que se diz do primeiro tópico, que é o caráter na realidade do homem. Como assim o caráter na realidade do homem? Vamos lá. Para falar sobre isso, vamos falar aqui sobre o caráter humano e o seu significado. Né? Segundo o pastor Antônio Gilberto, que ele é um teólogo, pastor, educador e jornalista, né? É o aspecto psíquico da personalidade. O caráter é a característica pela ação, reação e expressão da personalidade. É a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Tem a ver com a sua própria conduta, é a marca da pessoa. O caráter faz parte da personalidade, é adquirido e ele não é herdado. Resulta da adaptação progressiva do temperamento às condições do meio ambiente, o lar, a escola, a igreja, a comunidade, o estado socioeconômico. Sem sombra de dúvidas, o caráter estará aliado à ética de cada pessoa, tá? Então, isso aqui, esse resumo significa o caráter humano e o seu significado. Vou passar mais um slidezinho, né? Então, para que você possa entender justamente esse segundo ponto aqui, que é muito importante. Tudo isso aqui que nós estamos passando aqui é apenas para nos relembrarmos, tá? Que nós já até falamos. Então, vamos lá, um detalhe aqui. Vamos falar sobre o caráter e a personalidade, que justamente são coisas distintas, diferentes, mas ele é uma coisa que está atrelada um ao outro. Segundo o Dr. Geraldo José Baloni, ele é psiquiatra, né, cristão, inclusive, a personalidade é formada durante as etapas do desenvolvimento psicoafetivo, pelas quais passa a criança desde a sua gestação. Para a sua formação inclui tantos elementos, né, geneticamente herdados, que é o temperamento, como também adquiridos do meio ambiente, do qual a criança está inserida. A personalidade é construída, tá? A organização dinâmica
de traços no interior do eu, formados a partir dos genes particulares que herdamos, das existências singulares que suportamos e das percepções individuais que temos do mundo, capaz de tornar cada indivíduo único em sua maneira de ser e desempenhar o seu papel na sociedade. Então, amados, estamos falando aqui, o caráter da personalidade, ele tem todos esses ingredientes, para que nós possamos entrar para quê? Para ver essa parte do caráter na realidade do homem. Porque, querendo ou não, isso tem muito a ver com o nosso eu, que muitas pessoas às vezes não conhecem. Você vai falar que a pessoa fala o seguinte: poxa, eu me conheço. Ou seja, a pessoa sabe o que ela é capaz de fazer. Pode passar mais um slidezinho aí, para que a gente possa colocar. Vamos lá. A formação da personalidade começa na infância. Isso, inclusive, já vemos lá na primeira aula. Diz os estudiosos que a personalidade de uma pessoa está definida quando ela completa 7 anos de idade, ou seja, lá na sua infância, final da infância, quando começa lá na idade de alfabetização, mais ou menos, E o que ela aprender e aprender, essa fase ela vai comprometer justamente o que? Todo o aprendizado da caminhada dela. Como assim? Ou seja, o desenvolvimento psíquico tem justamente nessa fase da criança aqui, o desenvolvimento psíquico, emocional, afetivo, social, se ela se enturma ou não, que você vai ver como essa criança talvez vai desempenhar o seu papel de caráter no seu futuro, tá? E o papel do ensino cristão na formação da personalidade das crianças é uma. Vamos colocar aqui um provérbio que Salomão escreveu e que justamente diz isso. Ou seja, instrui o menino no caminho que se deve andar até quando ele envelhecer, para não se desviar dele. Provérbios 22:6. Ou seja, porque Deus, ele justamente está nos advertindo, Deus está justamente nos exortando a quê? A levar essa criança para colocar no caminho que tem que se andar. Da formação da personalidade, se desenvolve o caráter humano através de diversas experiências da vida. Diz ainda a Bíblia: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Provérbios 20:11. Tá? Então, amados, muita coisa que você, o criar a criança hoje, as percepções, justamente como ela age, como ela se comporta, vai dizer muita coisa do que ela vai se na sua adolescência e a vida adulta, com certeza. Tá bem? Mais um likezinho aí, em nome de Jesus. Agora vamos falar sobre. Agora vamos mudar o tópico agora legal, Vamos sair agora daquela parte, de relembrar. Agora vamos que muitas coisas vão ser respondidas hoje, muitas situações. Vamos lá. Vamos falar sobre a queda do caráter humano. Onde ela começa? Isso aqui. Vamos lá. Deus fez o homem, para falar sobre deformação, vamos falar sobre a queda do caráter. Deus fez o homem perfeito em termos espirituais, morais e físicos. Após criar todas as coisas materiais do universo na Terra, o Criador tomou a decisão de criar um ser que fosse a sua representação na Terra. Ninguém precisa adivinhar quem é você e eu mesmo. Ele fez esse ser de forma bem diferente, que usará para criar as coisas e seres nos reinos animal, vegetal e mineral. Para criar esses reinos, ele usou tão somente o poder sobrenatural da sua mente divina, expresso pela energia criadora das suas palavras. Ou seja, Deus, todas as coisas, Deus chegou usando, falando que haja luz, houve luz. Haja noite, houve noite, haja luminares, houve tudo que Deus foi falando, foi fazendo, ele achou bom. Apenas, olha só, apenas o homem, ele precisou botar a mão na massa. Não é verdade, Eduardo? Deus precisou apenas botar a mão na massa para fazer o homem. E depois que criou ali o homem no barro, ali, ele soprou as suas narinas, o fôlego de vida. Apenas essa parte que Deus teve que botar mesmo, a mão para fazer as coisas.
durante toda a criação. E ele foi achando toda a criação boa até então. Mas vamos lá, vamos passar no slide aqui para que nós possamos entender um detalhe. Vamos lá. Os outros seres foram criados sob o impacto, né, da expressão latina fiat, ou seja, faça-se, ou seja, faça luz, houve luz, ou seja, o faça de Deus. O homem teve a criação de um modo muito diferente. Deus, ou seja, Elohim em hebraico, expressão do plural de El, hebraico, concretizou seu projeto para criar um ser especial de forma especial nos atos da criação. Assim, ele, em conjunto com os outros componentes de sua unidade, né, que se consubstanciam na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, de modo solene e majestático, e disse, olha só, aí é que antes de Deus botar a mão na massa, Deus chega para toda a Trindade e fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus não falou nada disso aqui sozinho. Deus não é doido para chegar a falar sozinho, eu vou fazer o homem e acabou. Não, façamos o homem a nossa semelhança e domine sobre o quê? Todo o resto da criação que ele já tinha criado até então. Ou seja, o homem foi criado aonde? Num ambiente propício, com todas as condições favoráveis para que ele pudesse estar ali habitando. Simples assim. Ou seja, Gênesis de 1 de 26 e 27 vai falar que vai denominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. Ou seja, Deus criou macho e fêmea, os criou. Então, o homem e a mulher foram criados à imagem e à semelhança do Criador. Desse jeito. Então, amados, não adianta você chegar e virar e falar o seguinte, né? Estamos falando aqui sobre caráter, né? Curso de formação do caráter. Poxa, mas como é que vamos ter justamente a mesma semelhança, o mesmo caráter de Cristo? Ué, mas a criação mostra, a palavra está dizendo, que mostra que nós fomos criados segundo a imagem e a semelhança. Então, por que nós não podemos pelo menos nos esforçarmos a ter do mesmo caráter de Deus, né? Do caráter que Cristo, quando veio à Terra, ele se fez carne e habitou entre nós, fez a seguir dessa forma, não é verdade? Vamos passar no slide aqui, em nome de Jesus. A palavra imagem, hebraica para imagem é tselem, e a palavra semelhança é dinante. E ambas referem-se a algo similar ou idêntico à coisa que elas representam aquilo que são a imagem, né? Falamos aqui que, né, que imagem, né, que é a impressão que ela imprime, né, Eduardo? Então, a impressão, ou seja, tudo aquilo que foi impresso, né? Então, imagem, ou seja, nós podemos dizer que o homem era, no seu estágio inicial, que no ato da criação, uma imagem, ou seja, é a representação de Deus aqui na terra. Olhe para você no seu espelho, olhe-se para o espelho e você vê o seguinte, você não vai ver o seguinte, talvez olha para você e fala assim, poxa, que cara feia que eu sou, que pessoa horrorosa. Tem pessoas que falam isso nos dias de hoje. Olhe para o espelho e fala o seguinte, olha, eu estou vendo a imagem de Deus, eu sou a criação de Deus, você é cópia de Deus. A palavra está dizendo isso. Olha só, isso que estou dizendo aqui, amados, são justamente os atributos, muitas coisas que estão aqui, ó, falando sobre imagem, ou seja, essa representação, essas características, ou seja, são atributos de Deus. Ou seja, esses atributos que Deus tem, você também tem. Isso que estamos falando aqui, como contextualizando aqui. Então, uma imagem é a representação de Deus tendo características de Deus na sua pessoa, tais como pessoalidade, amor, justiça, santidade, retidão, perfeição, moral, tudo isso é a semelhança de Deus, mas o homem não poderia ser igual a Deus. Perdão, apenas isso. Você pode ser igual a Deus apenas nessas questões físicas, né, e emocionais, essas coisas todas. Agora, não poderia jamais ser igual a Deus. Somente Jesus é que é. E ponto final. Olha só, por que estamos falando isso? Vamos lá, vamos em Hebreus 1:3 que fala o seguinte, ó:
Porque apenas Cristo, Jesus, é o resplendor da sua glória, a expressão e imagem da pessoa de quem? De Deus, ou seja, é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque é a Trindade. Vamos lá, Colossenses 1,15, que diz que Cristo é o quê? É a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então, olha só, a interpretação do que vem a ser semelhança de Deus no homem tem muitas variantes. Há quem entenda que essa semelhança é apenas moral espiritual, outros entendem que é apenas, ou seja, que ele é mais amplo, que inclui a essência e a divindade do Criador. Amados, caráter tem muita coisa a ver com semelhança física? Talvez não. As pessoas podem dizer o seguinte no dia de hoje, que o mundo fala, né, que quem vê olho não vê coração. Quem olha a imagem, né, o rosto, né, quem olha o rosto, a cara, não vê o coração dela. Então, amados, nós aqui estamos falando o seguinte, né? Temos que chegar a olhar o quê? Vamos lá, o que você pode falar o seguinte: poxa, eu preciso, dentro da palavra de Deus, chegar a falar o seguinte: eu estou parecido com Cristo. A personalidade, amor, justiça, santidade, não, a perfeição moral, porque quando o homem foi criado, o homem, no início, Adão e Eva tinham tudo isso. Todos esses ingredientes aqui, Adão e Eva tinham na criação. Mas quando o pecado entrou no mundo, ou seja, houve o que? Sobre a imagem da semelhança de Deus, ela foi o que? Houve uma deformação. Ela foi deformada, justamente esses atributos que Deus criou no início. Então, amados, a questão é que, se você chegar, você talvez fala o seguinte: não, eu sou igual a Deus, eu vou ser igual a Deus, aí vai subir uma coisa na sua cabeça chamada orgulho. É uma deformação do caráter humano. Ou seja, para que você possa entender melhor, uma deformação, que, por exemplo, Satanás foi uma criação de Deus. Ele se deformou, foi querer ser igual a Deus. Olha o que Satanás se tornou. Olha o que Lúcifer se tornou. É isso onde eu estou querendo chegar. Então, o homem não pode ser igual a Deus. Não, o que? Os atributos, né, de criação, de vontade, né, ser sobre tudo e sobre todos. Não, aqui nós somos apenas passagens, somos criação de Deus. Isso que estamos falando aqui até então. Vamos passar um slide mais aqui, para que você possa ainda contextualizar mais ainda acerca disso aqui. Vamos lá, Efésios 4:24 diz aqui, ó: e vos revistais de novo homem, que é segundo a Deus criado em verdadeira justiça e santidade. Olha bem aqui de novo, vou até ler novamente aqui, ó: e vos revistais, ou seja, seja revestido, né, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Percebe que eles tinham semelhança moral com Deus, pois não tinham pecado, eram santos, tinham sabedoria, um coração amoroso, poder de decisão para fazer o que era certo. O homem, antes da queda, vivia em comunhão pessoal com Deus, que abrangia a obediência, moral e plena comunhão. Adão e Eva possuíam semelhanças natural com Deus. Foram criados como seres pessoais, tendo espírito, mente, emoções e autoconsciência e livre-arbítrio. Não resta dúvida aqui, para concluir, né? Não resta dúvida que, ao criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus imprimiu em quem? Em Adão e Eva, marcas de sua personalidade e do seu caráter divino. E sendo que, mesmo com o homem tendo caído, isso continuou nos dias de hoje. É a maior graça que Deus deixou para nós até hoje. É a herança de que Adão e Eva deixou para toda a humanidade. Justamente isso. Ou seja, a impressão da semelhança do que? De todos esses aqui, ó, esses atributos aqui, ó. Vamos lá. Ou seja, da santidade, da sabedoria, do coração amoroso, poder de decisão para fazer o que era certo. Não é verdade? Quantas vezes a gente, né, na hora do vamos ver, você não sabe que caminho tomar, tem que fazer o certo, sempre, né? Então Adão e Eva possuem semelhança natural com Deus, porque foram criados justamente, né, como esses seres pessoais, né? Então, a impressão da marca de Deus, justamente, né, de personalidade, de
caráter divino foi impresso no Adão e Eva. Vamos lá, em nome de Jesus, né? Já acabou? Aleluia! Então foi rapidinho hoje, tá? Olha, eu quero que você tenha uma segunda-feira super abençoada em Deus, tá? Tenha uma semana promissora na graça e na paz de Jesus Cristo, e que você possa cada dia mais e mais estar aprendendo sobre essas aulas, tá? Então vamos aqui nesse momento orar em nome de Jesus, e que você possa ter uma noite super abençoada em nome de Jesus, tá bom? E não deixe também de curtir também nosso vídeo, tá bom? E depois desse curso vai ter outros cursos após, né? Já dando um spoilerzinho, né, Eduardo? Um spoilerzinho para a frente, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, muito obrigado por estarmos aqui na sua graça, na sua paz, e nós possamos cada dia mais e mais, ó Deus, fazer com que a sua vontade permaneça sobre nossas vidas, Pai. Venha mudar nosso ser, venha mudar, Pai, cada dia mais e mais nossa mente, nosso coração, e que nós possamos, ó Pai, não sermos, Pai, homens conforme, Pai, estamos aqui hoje, Pai, mas sim, Pai, pessoas, Pai, revestidas da sua glória, da sua graça, e nós possamos, ó Pai, sermos, Pai, e imprimir, Pai, cada dia mais e mais, Pai, da sua personalidade, do seu caráter sobre nossos corações, e que todos, Pai, possam ver, Pai, a exata imagem do seu ser sobre cada um de nós, Pai, que nós possamos, Pai, cada dia mais e mais glorificarmos o teu santo nome, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, amados, Deus te abençoe, tá bom? E que você tenha, tá bom, uma noite super abençoada e tenha uma semana super promissora, em nome de Jesus. Até semana que vem, abraço e fiquem na paz.